Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia. Que tudo seja para a honra e a glória do santo nome do nosso Senhor e Salvador. Que ele possa crescer e que nós possamos diminuir a cada dia, a cada momento das nossas vidas. No devocional de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muitas das vezes é um pouquinho complicado para que as pessoas consigam entender. Qual é o conceito de inferno para você? O que significa inferno para você? Como você percebe o amor de Deus e a misericórdia dele na sua vida, nas nossas vidas? De que maneira o entendimento do amor redentor de Deus afeta as nossas vidas e as nossas escolhas diariamente? Hoje, nós vamos explorar esse tema sobre o inferno, que às vezes é difícil de discutir e que muitos até, inclusive, evitam. Embora seja uma questão fundamental, uma vez que nós vamos ser julgados e isso é inquestionável, uns vão para o inferno, outros vão para o céu, e isso é inquestionável. Isso vai acontecer. Essa questão fundamental também nos lembra da importância da nossa fé e que Deus nos ama e nos dá diariamente a maravilhosa, bondosa e preciosa oportunidade de escolhermos aquilo que nós desejamos. É o livre-arbítrio. A maior prova de amor que Deus pode nos dar é a liberdade de escolha. É plantar a árvore no meio do jardim e deixar nas nossas mãos a escolha de comer do fruto e pecar ou de obedecer a sua palavra. Afinal de contas, o amor só existe onde há a liberdade, onde existe a liberdade. Isso é amor. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de tristeza, de pavor, de ranger de dentes, para aqueles que rejeitam a Deus, né? Porém, no entanto, todavia, é crucial lembrar que Deus também é amor e que a sua natureza também é misericórdia, além dele ser justiça. Se você puder, curva sua cabeça agora em reverência à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo no meio de nós. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo, ele nos abasteça de toda a sabedoria necessária para absorver tudo que é de bom e tudo que ele quer falar para nós nessa manhã. Se você puder, me acompanha nessa oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de reflexão diante da tua palavra. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Santo Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós, nem na nossa mesa. Cuida de nós, Paizinho eterno. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós cada dia, a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Provê o pão do dia de hoje, Pai. Nos enche com a tua sabedoria, Espírito Santo, para que nós possamos ler a tua palavra, entendê-la, aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Nos enche, que nós possamos diminuir, porque nós necessitamos a cada dia mais de ti. Somos pobres, pecadores, andamos um dia cego e nu nesse mundo. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos lavou e purificou-nos dos nossos pecados. E hoje nós podemos ter a tua presença, podemos entrar no teu altar, Senhor, nos render a ti e te chamar de Pai. Obrigado, Pai, por toda a misericórdia, por todo o amor que é imensurável e nos constrange. Por isso, Pai, que nós dedicamos sempre, somos privilegiados por acordarmos tão cedo e dedicarmos os primeiros minutos e horas da nossa vida para o louvor e glória do teu santo nome. Obrigado, Paizinho. Trata conosco, Pai. Em nome de Jesus, que seja apenas o teu Espírito Santo aqui conosco. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que nós já te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos fazer várias leituras a respeito desse tema. A primeira leitura
está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para fazer a leitura. Se você não tiver uma Bíblia agora aberta, eu vou compartilhar a leitura na tela aí do seu celular, do seu computador, mas o ideal é que você abra a sua Bíblia para você fazer a leitura, comparar os textos, meditar na sua Bíblia. Se você não tiver, então tá aí na tela, você acompanha por aí, tá bom? Quem vai fazer a leitura de Mateus 10, 28, se eu não me engano e não me esqueço, é minha mãe agora. Ó. Acredito que é assim. Então, mãe, pode ligar o microfone do seu celular e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Mateus 10, 28, aqui diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, minha mãe. Essa passagem aqui, ela enfatiza a importância de temer a Deus, que tem o poder sobre a vida eterna e sobre o destino da alma. Ela nos lembra, essa passagem, ela nos lembra que a vida eterna é mais significativa do que a vida terrena. Quanto à questão do medo, às vezes as pessoas olham para essa palavra e dizem assim: meu Deus, eu vou ter medo de ti. A questão em si não é ter medo do nosso Deus, afinal de contas, ele nos ama. Então, como ter medo de alguém que me ama? O medo aqui é o medo do abandono de Deus. O medo aqui é o medo daquele que te ama e quer tanto o seu bem, mas que por sua decisão, por, por persistir na sua falha, Deus ele comete o pior castigo que um pai pode dar para um filho, que é o abandonar em sua iniquidade, em seus pecados. Esse é o pior castigo que Deus pode dar para alguém. É o abandonar, deixá-lo de lado. É sobre esse medo de Deus que a Bíblia fala. Afinal de contas, Deus ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não precisa de mim para ser Deus. Ele não precisa de você para ser Deus. Não precisa. Por que então que ele cria tantas coisas lindas? A possibilidade de eu acordar hoje de manhã, a possibilidade de eu contemplar o nascer e o pôr do sol, os lírios, o mar, o vento, o ar que respiramos, coisas maravilhosas na minha vida, eu estou falando por mim, coisas maravilhosas na minha vida, como os meus filhos, a minha esposa, a minha família, são coisas maravilhosas que Deus me proporciona. Tenho certeza que Deus te proporciona coisas maravilhosas também. De repente você tem uma casa própria, de repente você tem um carro, de repente você tem saúde. Você pôde levantar hoje de manhã. Quantas pessoas nesse momento estão no hospital acamadas, em coma? Quantas pessoas receberam ontem a notícia que estão com câncer? Quantas famílias que receberam ontem a notícia que o marido ou o esposo vai morrer ou morreu? Deus diariamente ele nos dá a oportunidade de contemplarmos coisas maravilhosas, porque tudo há um propósito. Esse medo não é um medo de que ele é mau. Muito pelo contrário, é o medo de perder o seu amor. Esse é o medo que aqui se fala. A segunda leitura que nós vamos fazer está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 41 e no versículo 42. Eu acredito que quem vai Amém. fazer é a tia Jane, né? Sim, sim. Glória a Deus.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa passagem aqui, ela ressalta o julgamento final, que vai envolver a separação entre aqueles que praticam o pecado e aqueles que escolheram seguir a Deus. São essas duas qualidades de pessoas que existem. Para Deus existem aqueles que juntam com ele e aqueles que espalham. Para Deus existem apenas aqueles que estão a favor dele e os que estão contra ele. Ponto final. Não tem o meio termo, não tem a galera lá de cima do muro. Esse pessoal aí do nada a ver. Ah, não tem nada a ver, isso daí não tem nada a ver. Lá no inferno tem uma porta bem grande, aberta, e em cima está escrito: não tem nada a ver. E tem muita gente entrando nessa porta. Não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Tá todo mundo entrando ali, a maioria das pessoas entrando nessa porta do nada a ver. Então, essa passagem, ela enfatiza claramente o que vai acontecer com aqueles que estão com Deus e com aqueles que escolheram não estar. É a escolha individual. A próxima leitura que nós vamos fazer está em Mateus, no capítulo 25, no versículo de número 41. Quem vai fazer essa leitura é a minha tia Fátima. Minha tia Fátima, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Glória a Deus. Mateus 25, 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém. Amém, tia Fátima, muito obrigado. Essa passagem aqui, ela mostra, é claro, não precisa nem de explicação, porque Jesus, mais claro do que o que está aqui, ela enfatiza que o inferno foi originalmente destinado ao diabo e aos seus anjos, a todo mundo que faz parte e que ama iniquidade. Pessoas que fazem coisas horríveis para com outras pessoas. Mas também será o destino daqueles que rejeitam a Deus. Olha só, essas pessoas vão para um lugar que foi preparado para o diabo. Não foi o diabo que criou o inferno. A única coisa que Satanás criou foi a mentira. E ele é o pai da mentira. É o que a Bíblia declara. Ele é o pai da mentira. Foi isso que ele criou. E ele é expert nisso daí. Ele é o pai da mentira. O inferno, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Quem que é um anjo do diabo que com certeza vai para o inferno? Adolf Hitler. Esse daí com certeza vai. Ninguém tem nem sombra de dúvida que esse daí está abraçadinho quando Jesus voltar. Ele vai descer abraçado com Satanás. É um dos seus anjos, que foi levantado pelo próprio Satanás para cometer iniquidade. É para isso que o inferno foi preparado para o diabo. A próxima leitura que nós vamos fazer está em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 4. Quem vai fazer essa leitura também é minha tia Fátima. Então, tia Fátima, 2 Pedro 2, 4. Pode ler para nós, por favor. Porque se Deus não perdoou aos
anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, tia Fátima. Glória a Deus. Esse versículo aqui, ele menciona anjos que pecaram, né? Anjos que pecaram e que foram lançados no inferno. Lançados no... Algumas outras traduções fala de Tártaro, né? Mas aqui é inferno. Embora essa palavra Tártaro, que existe em algumas traduções, ou até mesmo inferno, não seja frequentemente usado na Bíblia, aqui se refere a um lugar de confinamento. Isso mostra que até mesmo os seres espirituais, eles podem enfrentar consequências eternas por sua rebelião. Deus não poupou os anjos que pecaram. Meu irmão, Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Você acha que ele vai poupar um pecador como eu se eu permanecer no pecado? Sério mesmo isso? Vamos aprofundar um pouco mais. Olha o que acontece com Cristo Jesus, porque ele está com os meus pecados na cruz do Calvário. Jesus, ele está com os meus pecados na cruz do Calvário. Os pecados lá não são de Jesus, não. É meu, são seus pecados. Jesus, ele está lá com os meus pecados na cruz. Ele olha para o alto e diz: Deus meu, por que me abandonastes? Ele se sente ali abandonado porque ele está só. Deus se apartou de Jesus ali naquele momento. Dois seres que por toda a eternidade permaneceram juntos, por causa do pecado, se separam. E você acredita mesmo que se eu e você estivermos no pecado, o Espírito Santo estará em nós? Sério mesmo isso? O Filho unigênito ficou só na cruz por causa dos meus pecados, e você acha que se eu permanecer em pecado, Deus vai estar comigo? Você acha mesmo que se eu estiver em pecado, Deus vai ouvir a minha oração? Irmão, se eu estiver em pecado, a minha oração não passa do teto. Não passa do teto, não passa. Se eu estiver em pecado, a minha oração não passa do teto. Entenda isso aí. Deus não escuta pecadores, ele escuta o pecador arrependido. Esse ele escuta. Esse ele escuta. Então, todos nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas. E ponto final, quer você aceite ou não. Porque a vontade não é sua, não é minha. E Deus nos ama tanto que ele deixa avisado de Gênesis a Apocalipse. Eu separei algumas passagens apenas, mas se você ler esse livro lindo que está na sua frente aí, se você ler esse livro lindo, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos dá a oportunidade o tempo todo de falar: olha, a decisão é sua. A decisão é sua. Deus chega para Caim e fala, antes de acontecer a besteira: ó, o pecado está na tua porta. Se liga, cuida. O que é que Caim faz? Vai lá e assassina o irmão. Aí Deus ainda, olha só como que Deus é. Aí Deus ainda dá uma oportunidade para o Caim pedir perdão. Deus chega para Caim, sabendo Deus onde Abel já estava, morto, sabendo que o espírito de Abel já tinha voltado para ele.
Deus já sabia o que tinha acontecido e Deus ainda faz uma pergunta para dar a oportunidade de Caim dizer: Senhor, pequei, me perdoa. Deus chega para Caim e fala: cadê teu irmão? E Caim, ao invés de reconhecer o seu pecado e pedir perdão, Caim ainda é um safado e sem vergonha, e ainda diz assim: eu por acaso sou o cuidador do meu irmão? Desdenhando de Deus. E aí o que é que Deus faz? O que é que Deus faz com Adão e Eva quando pecam? Aí você acha, o que é que Deus faz com Saul? O que é que Deus faz com toda a humanidade que vivia no tempo de Noé? Aí você acha que por causa de você é diferente? É isso? Não, eu sou diferente. Deus, eu estou em pecado aqui, amanhã eu vou cometer o mesmo pecado, depois de amanhã também, depois de amanhã também, e Deus vai me perdoar. Eu vou beber, vou passar minha vida toda bebendo, enchendo minha cara de cachaça, eu vou me prostituir, eu vou continuar usando droga, e Deus vai ouvir minhas orações. Irmão, vale a Bíblia, pelo amor de Deus, vale a Bíblia. Vale a Bíblia. Se você tiver em pecado, você está distante, o Espírito Santo está distante de você, pode ter certeza. A casa está abandonada, se é que não habita espírito imundo já lá, moradores tenebrosos, morando gente porca dentro da sua casa. Já viu casa de gente porca? É cheio de lixo, as paredes tudo imundo, é tudo bagunçado, os quadros na parede, quando estão pendurados, estão tortos. Quando estão? Às vezes nem quadro tem pendurado. Próxima leitura. Então, por favor, preste atenção àquilo que o Espírito Santo está falando com você hoje. Próxima leitura. Apocalipse 20, versículo 10. Quem vai fazer a leitura é o nosso irmão Cláudio. Irmão Cláudio, pode ler para nós, por favor. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela leitura. Esse verso aqui, esse versículo, ele descreve a visão do apóstolo João sobre o destino final de Satanás. Isso aqui simboliza o julgamento eterno de Satanás e de todos os seus seguidores, representando o destino terrível daqueles que se opõem a Deus. Lembra o que Jesus diz: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Deus ou você está contra ele, irmão. Não tem meio termo, não. Já falei isso mais para trás. Você está assistindo no gravado e não entendeu, volta lá e assiste e repete de novo. É o julgamento. É só amanhã que vai, é só em um dia que vai acontecer? Não, eles vão ser atormentados dia e noite para sempre. Vão tentar se matar e não vão conseguir. Não vão. Castigo eterno, irmão. Por isso, culpa de quem? Culpa e escolha de cada um. A escolha é sua. Você tem duas opções, céu e inferno. Você escolhe a que você acha melhor para você. A escolha é individual. Porém, Deus, ele nos ama e ele não quer, ele não sente prazer nisso. Ele não sente prazer nisso. Deus não sente prazer, Deus fica triste com isso daqui.
Eu fico imaginando Cristo conversando com o apóstolo João a respeito disso e o quanto Cristo deve. Isso é uma coisa que eu estou pensando aqui agora. Quanto Cristo deve ficar triste porque tem pessoas que escolhem isso daqui. Imagina você que é pai, você que é mãe, ver um filho seu de carne. Você cuida do menino o tempo todo, o dia todo, todas as noites de madrugada, leva para médico, acorda de madrugada, sai para trabalhar cedo, faz isso, aquilo, outro, e no final das contas o menino escolhe aquilo que é errado. Olha só a tristeza que deve dar no coração. Imagina Jesus, que o amor de Jesus por nós é maior do que o amor de uma mãe de verdade por seu filho. Então, quando nós fazemos a leitura de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, olha o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Esse alívio que Deus nos garante. Olha só. Tia Maria, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Amém, glória a Deus. Obrigado, tia Maria. De nada, meu amor. Glória a Deus. Esse versículo ele nos garante que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, todos pecaram, nós somos pecadores, ponto final. Isso nos lembra a principal mensagem do Evangelho, que é a redenção através de Cristo Jesus. A fé em Cristo oferece a esperança do nosso perdão, a reconciliação com o nosso Criador. O próprio Cristo ensinou sobre a importância de se arrepender e de seguir a Deus para evitar o caminho que leva a essa destruição que nós lemos anteriormente. Deus nos ama tanto que ele nos proporciona uma grandiosa oportunidade de perdão por nossos pecados. Irmão, Deus é Deus. Comigo ou sem mim, Deus é Deus. E por que então que ele manda Cristo Jesus? Deus ele não precisa de mim. Por que Cristo vem para morrer por mim? Se sacrificando nos meus pecados. Por que Deus vem, vai para a cruz, ele sai do trono da majestade dele, ele vem para essa terra, passa fome, passa frio, passa 40 dias sendo tentado, é humilhado, é cuspido, é açoitado, leva um peso grande nas costas dele, a cruz, carregando até o Gólgota, chega lá, depois de ter sido açoitado, sangue, coloca ele na cruz, prega um prego na mão dele, ele sofre, dói pra caramba. A pior dor dele é ali ser separado de Deus. A pior dor dele não é nem a física, é a dor da separação. Porque ele está com os meus pecados. Por que ele faz isso? Se Deus comigo ou sem mim, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Por que ele faz isso? Por que ele simplesmente não apenas estralou os dedos ou deu um sopro? Você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um reset total, vou começar tudo do zero, eu vou fazer tudo de novo. Por que ele não fez isso? Sabe por que ele fez isso? Sabe por que diariamente ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados? Porque ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente.
Ele nos ama, ele ama você, ele me ama. Ele ama os meus filhos, a minha esposa, ele nos ama. E ele espera contundentemente que cada um se arrependa dos seus pecados. E ele quer ao lado dele não por interesse, ele quer apenas ao lado dele porque nós o amemos também. Em João 3,16 é um versículo tão pequeno, mas de uma grandiosidade enorme. Eu estou compartilhando aí na tela João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos a palavra amor, que vem do verbo amar. O amor de Deus, ele é suficiente, imenso, para alcançar o mundo todo, todos os homens na face da terra. O mundo todo. Aqui nós vemos a palavra deu, que vem do verbo dar. Deus, ele deu o seu filho como uma oferenda na cruz por nossos pecados. E isso procede do coração de Deus, é uma decisão dele, não foi algo que ele foi obrigado a fazer, ele deu porque ele quis. E Jesus, aqui na terra, quando ele vai a Jerusalém, ele toma a mesma decisão. Quando ele vai a Jerusalém, ele não vai por obrigação, ele vai porque ele quer, é uma decisão deliberada, ele vai por amor, ele vai por decisão, por sua decisão, pela decisão do Pai, por ser obediente. Depois a gente vê a palavra crer. Crer aqui, crer, essa palavra crer, ela inclui 3 elementos. Primeiro, a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador de nós que somos pecadores. É somente através de Cristo, não tem outra pessoa, não tem um santo, não tem um anjo. Aí eu vou orar aqui para o anjo Gabriel, para o anjo Miguel, eu vou fazer uma oração para X e para Z. Não tem, é só Jesus. Jesus declara: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, vai ao Pai se não ser por mim. Jesus declara isso, ele é o caminho, o único caminho. Segundo, a comunhão com Cristo pela nossa submissão e declaração de obediência a ele. Crer em Cristo significa isso também. Crer que através dele, que é o único caminho, através da a minha declaração de que ele é o meu Senhor e o meu Salvador, a minha submissão a ele, por tudo que ele fez na cruz do Calvário. Irmão, se não fosse por Jesus, eu estaria no inferno. Então eu tenho que me submeter ao meu Senhor. Não é por obrigação a ele, é por amor a ele. Por amor a ele. E C, terceiro ponto que essa palavra crer tem, é a plena confiança de que Cristo é capaz também de me conduzir a todo cristão arrependido à salvação final e à comunhão com Deus no céu. É Cristo, o sacrifício dele, que rasga o véu e me permite entrar na presença de Deus e chamá-lo de Pai. Essa palavra crer não é tão básica como a gente pode ler. Crer é uma palavrinha aqui de 4 letrinhas, mas inclui tudo isso. A palavra perecer aqui, não pereça, que é quase sempre esquecida, aqui em João 3,16, ela não se refere à morte física, mas a pavorosa realidade do castigo eterno, de ser abandonado por Deus diante as minhas injustiças, as minhas iniquidades, os meus pecados, e sofrer uma condenação eterna, morrer lá no inferno, ficar o resto da eternidade sendo atormentado. Perecer significa isso. Morrer de novo. E definitivamente, para toda a eternidade. Vida eterna
Essa palavra que está aqui, essas duas palavras, significam a dádiva de Deus, que Deus nos proporciona. Isso é uma dádiva, é um favor que nós não merecemos e Ele nos proporciona. A palavra eterna aqui expressa não somente a forma que nós devemos permanecer numa nova vida, mas também a qualidade dessa vida como a mesma qualidade da vida de Deus, uma vida liberta do pecado, apartado do pecado, longe do pecado e de tudo aquilo que nos separa de Deus, o que nos afasta de Deus, puramente coisas terrenas que nos afastam de Deus. Essa é a vida eterna, a qualidade de vida que quer que a gente tenha. É por amor. O inferno, ele não foi feito para mim e para você, meu irmão. O inferno não foi feito para nós. O inferno ele foi feito para Satanás, para os seus anjos e todos aqueles que estão contra Deus. E o que Deus quer é que a gente apenas aceite Jesus como Senhor e seu Salvador. É simples, é só isso, nada mais. Não se trata de obras para que ninguém se glorie. Não se trata de obra. As obras, elas fazem parte de um novo nascimento, de uma nova vida. Mas não são as obras que nos salvam. Eu espero que Deus ele tenha falado com você, que o Espírito Santo ele tenha revelado para você sobre o inferno, que não é um castigo para nós. É um castigo apenas para aqueles que escolhem fazer o mal. Para o Satanás, para o anticristo e para o falso profeta. Se você puder, curva sua cabeça e faz uma oração comigo. Em nome de Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Santo Deus. Cuida de nós, Paizinho eterno. Nos guia pelas tuas veredas de justiça. Não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas nos ajuda, Pai, a andarmos com os olhos fitos para o alvo, que é Cristo Jesus, acertando sempre no alvo, Pai. Que as nossas decisões não sejam as nossas, mas as suas decisões. Que o nosso viver não seja o nosso, mas o teu viver. Que o nosso falar não seja o nosso, mas o teu falar. Que o nosso agir não seja o nosso, mas o teu agir. Que nós possamos resplandecer a luz, o sal da terra, o caráter de Cristo Jesus possa fazer parte das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa nos encher, nos guardar e proteger de todo mal. Cuida de nós, Paizinho eterno, até a volta de Cristo Jesus. Livra-nos, Pai. Escreve o nome daqueles que estão te aceitando nesse momento como o Senhor e Salvador da sua vida no livro da vida, Pai. Anota o nome dessas pessoas no livro da vida. Aqueles que estão se arrependendo dos pecados que cometeram, perdoa-os, Pai. Lava-os dos pecados, coloca uma aliança nos seus dedos, vestes novas, e que haja um banquete no céu, uma festa, pelo aquele pecador que se arrepende. Graças te damos, Pai, pelo dom que o Senhor nos dá. Obrigado, Santo Deus, por mais esse dia. Provê para nós, Paizinho eterno, provê para nós. Que não haja mentiras, Pai. Pois sabemos que Deus não ouve a pecadores. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não ouve a pecadores, aquelas pessoas que cometem o pecado, mas que o Senhor escuta aqueles pecadores que estão arrependidos. Assim como nós um dia estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas hoje estamos lavados pelo Teu Espírito Santo e podemos nos apresentar diante de Ti. Obrigado, Santo Deus, por essa maravilhosa oportunidade. É o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém. Amém.